Olá! Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre gestão do tempo. Todos nós sabemos a importância de se ter uma boa gestão de tempo, seja na nossa vida pessoal e, claro, na nossa vida profissional. Essa prática ideal da gestão de tempo, ela tem inúmeros reflexos em nossa vida. Um dos reflexos importantes quando a pessoa consegue ser uma boa gestora do seu tempo é manter o foco, né? Se eu tenho uma organização das minhas tarefas e da minha agenda, eu consigo realmente focar naquela atividade, né, que eu tenho ali proposta para executar. Então, se eu tenho uma ótima gestão, o foco é um dos benefícios que eu colho com essa boa gestão. Também essa gestão de tempo eficiente me traz menos ansiedade, porque se eu deixo de fazer uma boa gestão, a tendência é que eu fique armazenando tarefas na mente, né, tentando lembrar o que eu tenho que fazer a todo momento. E isso acaba gerando uma sensação que algo ficou para trás, algo não foi dada devida atenção, então gera muita ansiedade, né, o que atrapalha também aí o seu trabalho. Um outro ponto importante é o aumento da eficiência, né? Se eu tenho foco, se eu não tenho ansiedade e sei claramente o que eu tenho que executar em cada momento, então é claro que a minha eficiência será aumentada. E claro, né, quem que não quer cumprir todos os seus compromissos? Então, se eu crio um sistema eficiente de agenda, de compromissos, né, através da agenda, e tenho regularmente, né, a disciplina de acompanhar esse sistema, eu não vou deixar compromissos para trás, né, pessoas me esperando ou atrasarem compromissos. Eu vou ter tudo isso de uma forma organizada. E sabemos que dentro da gestão de tempo, habilidades, conhecimentos são importantes, mas o principal é a atitude. Se eu não tiver uma atitude, né, e uma disciplina para colocar o meu sistema em funcionamento e continuar usando da forma que eu me propus a usar, né, esse sistema, eu não consigo ter sucesso com a minha gestão. Então não é simplesmente saber maneiras de gerir o tempo, ler muita coisa sobre o assunto. Temos que ter disciplina, né, e atitude para colocar esse conhecimento, né, em prática e criando, né, um sistema e seguindo esse sistema que você cria para que a sua gestão de tempo seja eficiente. Temos sim muitas literaturas sobre gestão de tempo. A principal, eu acredito, né, um livro mundialmente conhecido é A Arte de Fazer Acontecer, método GTD. O autor é o David Allen. Então esse livro ele nos traz uns pontos cruciais para uma gestão de tempo eficiente. Esses pontos nós veremos agora que se você colocar em prática esses pontos, você sim terá muito mais clareza do que você precisa executar em cada momento do seu dia. E, claro, uma organização aí do seu processo de execução, né? Então, a primeira coisa que o livro do David Allen traz para nós é esvazie a sua mente. Então, o que quer dizer esvaziar a mente? Não contar com a mente para lembrar o que você tem que fazer. Você tem que estar com tudo isso anotado de alguma forma, né? Claro que hoje nós temos inúmeras tecnologias, plataformas, aplicativos que nos ajudam nisso, né? Mas independente de ser um aplicativo, de usar a tecnologia ou não, você tem que primeiro entender os conceitos. Então esse conceito primeiro aí que nós estamos vendo é esvazie a sua mente. Nada de papelzinho, né, espalhado, né,
em qualquer lugar. Então, a primeira coisa é você esvaziar a sua mente e um segundo passo é ter um local único onde você vai reunir todas as suas tarefas, tudo aquilo que você tem de ideias que você pretende fazer. Então, esse local único nós chamamos de caixa de entrada. Como é uma caixa de entrada de e-mail, né? O e-mail para nós seria uma parte da nossa caixa de entrada que prevê o método GTD. Então nós podemos ter, por exemplo, no nosso celular, um bloco de anotações, né? A própria anotação do celular, que também pode ser considerada como caixa de entrada. O importante é esvaziar a mente, não espalhar anotações para todos os locais, é focalizar, né? Ter definido onde é a minha caixa de entrada, para que eu possa daí fazer uma gestão diária dessa caixa de entrada. Então, todo dia de manhã eu vou tratar tudo aquilo que está na minha caixa de entrada e vou dar destino para ela, né? Então, eu tenho que executar aquilo no dia, né, que eu estou analisando, ou aquilo é uma agenda. Eu vou agendar, né, para efetuar essa tarefa num outro dia. Então, veja que registrar o que eu tenho para fazer na caixa de entrada, né, reunir na caixa de entrada, não é ainda executar. Eu tenho que primeiro classificar aquilo que eu reuni, né, na minha caixa de entrada. Depois que eu classifico e esvazio essa caixa de entrada, aí sim eu inicio o meu dia, né, executando as tarefas previstas para aquele dia e agendando as demais, né, que não são para o dia corrente. Um terceiro ponto importante para ficar claro na gestão de tempo, na gestão, numa melhor organização do tempo, é entender que tarefa é diferente de calendário. Então, não é aconselhável você utilizar, por exemplo, o Google e colocar tudo que você tem que fazer no Google. Não. No Google você coloca aquilo que tem uma data ou uma data e uma hora determinada. Eu tenho sim algumas tarefas que são agendadas, que aí sim eu posso usar o Google ou até uma agenda impressa, né, uma agenda comum. E aí eu tenho que ter junto com o Google uma lista de tarefas. Aí eu posso utilizar essa lista de tudo que eu tenho para fazer assim que eu puder, né? Então, concorda que a minha agenda do Google ela é prioritária. Se eu marco uma reunião para segunda-feira às 9 horas da manhã, essa reunião ela é prioridade para esse horário. Quando eu termino essa reunião, né, por exemplo, às 10 da manhã, e não tenho mais nada agendado para esta sequência, aí sim eu tenho que me voltar à lista de tarefas, né, e começar a executar essa lista em cima de acordo com a prioridade da mesma, né? Então, duas coisas distintas, lista de tarefas e calendário do Google, não misturar as duas coisas. E eu tenho que, segundo o método GTD também, eu tenho que ter espaço para armazenar todo tipo de informação. Por exemplo, nessa caixa de entrada, né, que eu fiz todo o processamento da manhã, eu posso ter anotado um site que tem ali um assunto interessante que no futuro eu quero pesquisar mais sobre o assunto. Então eu posso ter uma lista, né, ou uma pasta, não importa de novo se é informatizado ou não, o importante é ter os espaços, né, definidos para cada assunto, ter uma lista do talvez um dia. Então, talvez um dia é algo que é uma ideia que eu possa depois desenvolver com mais calma, mas eu tenho que ter uma lista, né, separada da lista de tarefas, que é onde eu vou colocar esse talvez um dia. Né? Uma outra lista, né, nessa organização é a referência. Então, tem lá um texto que eu vou usar como referência, né, um texto só como biblioteca mesmo. Então, eu armazeno aquele texto numa pasta de referências, por exemplo, um catálogo de produtos. Né? Então, eu tenho que separar também essas referências. Né? Então, são listas diversas que você cria,
né, em cima, primeiro, recapitulando, tira da mente, né, esvazia completamente as coisas da sua mente como armazenamento, né, e cria locais que você registra, como que nós chamamos de caixa de entrada, para todos os dias de manhã essa caixa ser esvaziada e dar destino para ela. Como eu disse, ou vai para a lista de tarefas, ou vai para a sua agenda do Google, ou vai para o talvez um dia, ou vai para a sua referência, como nós acabamos de dar o exemplo. Então são algumas das ferramentas que são citadas no livro do David Allen. Uma coisa muito importante também, fazer uma coisa de cada vez. Então se eu terminei essa reunião das 9, né, terminei às 10 da manhã, e vou para a minha lista de tarefas, eu vou, de ordem de prioridade, eu vou começar a executar uma tarefa e pensar só nessa tarefa. Então, antes de eu começar essa tarefa, né, fazer metade dela, partir para uma outra, daí interromper as duas e buscar fazer uma ligação, aí seu dia não vai ser produtivo. Então, só parte para uma outra tarefa se você terminar aquela que você está executando. A não ser que ocorra uma interrupção, que é normal, né? Não pode ocorrer de uma quantidade muito alta, mas interrupções fazem parte, né? Aí sim, você tem que parar e tratar essa interrupção para depois retomar a tarefa. Mas nunca misturar tarefas, né? Fazer tarefas várias ao mesmo tempo. Nós falamos aqui de tecnologia, de plataformas. O importante desses conceitos é começar a trabalhar eles, né? Não importa se você trabalha em um caderno, numa agenda impressa, não tem nenhum problema. O importante é criar um sistema inicial, entender os conceitos para daí buscar uma automatização, uma ferramenta. Eu dou dica de duas ferramentas muito utilizadas, né? Claro, para agenda, né? Muitos já utilizam, mas eu particularmente uso o Google Agenda, né? Para mim é uma das melhores ferramentas para agenda, porque além de você poder utilizar no computador, você tem ali uma integração com o celular que te ajuda nessa flexibilização. E para as tarefas, eu utilizo hoje o Asana, né? A-S-A-N-A, vou colocar depois aqui para vocês. O Asana é uma ferramenta muito interessante para você gerir aí sim a lista de tarefas, né? Que você vai conseguir aí ter uma boa organização. E algumas pessoas também utilizam muito o Trello, que é uma outra ferramenta aí para gestão de tarefas. Então, combinando essas duas ferramentas, né, seja ou o Trello ou o Asana, junto com uma agenda, que eu recomendo o Google, aí você tem já a base, né, para poder gerir suas listas e a sua agenda. Como eu disse lá atrás, o importante é criar um sistema e seguir esse sistema, né? Seguir, ter disciplina para poder fazer com que ele se torne um hábito, né? Para você poder gerir ele diariamente, e aí sim ele vai te dar toda essa, né, chance, essa condição de efetivamente ter produtividade na sua gestão de tempo. Então fica a dica, né, para quem quiser se aprofundar mais, ler esse livro do David Allen, muito interessante, né? Vai falar essas questões que eu coloquei aqui no vídeo e muitas outras, né? Vai fazer um aprofundamento desses temas, né? E eu garanto que com esse vídeo associado a essa leitura, você vai buscar uma produtividade muito maior para a sua vida profissional e pessoal. Né? Produtividade, sabemos que a gestão do tempo ela impacta, né, diretamente aí a nossa produtividade. Então, para encerrar esse vídeo, faça uma reflexão, né? Como que está hoje a gestão do seu tempo, né? De 0 a 10. O que você acredita como que você acredita que esteja aí a sua gestão de tempo profissional e pessoal? E sempre lembrando que não importa o estágio que você se encontra, sempre é possível melhorar e chegar no estado desejado. Um abraço e obrigado!